Vamos à palavra, João capítulo 8, versículo 1. João capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8, ao versículo 11, tá? O tema desta mensagem bíblica: paz e perdão em dias de guerras e acusações. João capítulo 8, versos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, Jesus, Ele é o nosso refúgio para o tempo de guerras e tempo que nós vivemos de acusações. Se você hoje não está vivendo dias de guerras, Eclesiastes diz que há tempo de guerras e tempo de paz. Então, se hoje você vive um tempo de paz, é importante nós termos a consciência de que mais cedo ou mais tarde a guerra pode chegar. Tempo de acusações também. E por que eu digo isso? Porque as acusações não estão sob o nosso controle. Então, se não está sob o nosso controle, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, podemos ser alvos de acusações. Às vezes dando razão para isso, e às vezes mesmo sem dar razão para isso. E quem nunca foi acusado por um erro que não cometeu, ou até mesmo que cometeu, mas veio aquela lição de moral, né? Quem nunca viveu dias de guerras nos relacionamentos, seja no casamento, seja um relacionamento pais e filhos, filhos e pais, da família de um modo geral, tempos indesejáveis. E esta mensagem, então, o objetivo dela é apresentar o refúgio certo para todos nós. Jesus, logo cedo no Monte das Oliveiras, possivelmente ali descansando, tendo o seu tempo de oração, reabastecido, então ele volta para o templo. E ali, sentado, ensinava as pessoas, a multidão. E naquela manhã, possivelmente de paz, de sossego, de ensino, de edificação, de adoração, lá vem os escribas e fariseus, trazendo a mulher que foi pega em adultério, para acusá-la e procurando acusar também Jesus, tirando a paz de todo mundo, expondo aquela mulher, né, do seu erro,
E então Jesus Cristo, ele mostra que aquilo para ele não tem valor algum, quando ele, no momento da acusação, está ali desenhando. E eu confesso que quando eu chegar no céu, eu quero perguntar: Senhor, o que é que o Senhor escreveu naquele chão, naquele dia? Né? Nenhum dos evangelhos aqui disse, né, o que ele escreveu ali. Mas Jesus ali, a atitude dele era para mostrar a indiferença diante daquilo que estava acontecendo. Né? E então, procurando alguma falha da atitude de Jesus, por parte dos fariseus e escribas, então ele se posiciona com sabedoria, e nós vamos então beber dessa sabedoria nos pontos da mensagem. Por que nós podemos ter então Jesus Cristo como o nosso refúgio de paz e perdão em tempos de guerras e acusações? Neste contexto, nós somos a mulher adúltera. Talvez um daqueles assentados ali junto com Cristo aprendendo, mas também diante dos nossos erros, às vezes nós só não somos expostos, mas os erros nós cometemos. Então, o que fazer diante? Por que nós podemos então buscar o Senhor para este refúgio de paz e perdão? Primeiro, por causa da sua misericórdia. Porque Jesus, apesar de tudo, de toda aquela situação, apesar da sua grandeza, apesar da sua santidade, do seu amor, da sua bondade, da sua pureza, da sua natureza divina, ele parou para nos ouvir. Jesus, quando na criação, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, então lá no princípio ele estava com Deus, como nós sabemos, mas também no princípio, ou após o princípio ali na criação, houve a queda do homem e uma, entre aspas aqui, simples desobediência foi o suficiente para causar todo o estrago, né? O pecado causou toda a destruição na humanidade, no mundo, que se estende até os dias de hoje. Passou por esta mulher, passou pelas atitudes dos escribas e fariseus, e que se estende até os dias de hoje. Lá no princípio, houve uma reprovação plena. Se comer do fruto, morre. Mas o mesmo Deus que estava lá, agora desce e vem com graça e misericórdia. E a mulher que traiu aqui, tendo uma mesma atitude de traição como do princípio, esta mulher, ela é ouvida. Então nós podemos, em tempos de guerras, em tempo de acusações, podemos confiar de que Cristo jamais nos abandonará. Jesus jamais fechará os seus ouvidos, os seus olhos, desviará as suas atenções, a sua atenção de nós por causa dos nossos erros. Tomemos posse desta verdade, porque existem pessoas que quando cometem falhas, acreditam que pronto, Deus me abandonou. Diante deste pecado não tem mais jeito. Mas não é verdade. Deus, em Cristo Jesus, é misericordioso. E nós podemos, então, nos deleitarmos desta verdade. Misericórdia é compaixão e piedade. Mesmo nós não merecendo, nós podemos nos achegar a Deus e nós receberemos. Misericórdia é perdão.
Mesmo sem méritos humanos, nós podemos nos achegar a Deus e sermos então perdoados dos nossos pecados com o requisito do arrependimento. E misericórdia é também um amor incondicional. Ele nos ama apesar dos nossos pecados e imperfeições. E a sua misericórdia não depende do mérito humano. Então, nós podemos buscar a presença de Jesus em tempos de guerras e acusações por causa da sua misericórdia, porque Ele para nos aceitar e nos ouvir. A segunda característica de Cristo, por que Ele é a fonte de paz e perdão, os seus conselhos maravilhosos. Percebamos aqui que Jesus ele não dá diretamente a resposta para ninguém. Jesus faz a pergunta certa para todos. Jesus nos leva a pensar. E eu confesso que eu tenho meditado nesta verdade e tentado colocar em prática, principalmente diante ali na vida dos meus filhos, ao invés de dar respostas, fazer perguntas. Porque Jesus, ele levou os acusadores a pensarem sobre aquilo que eles estavam fazendo. Jesus também levou aquela mulher adúltera a pensar naquilo que ela fez. Jesus, ele estimulou os pensamentos. Diante de Jesus, aquela mulher, ela era condenada? Não. Mas ela sabia disso? Ela não sabia. Os acusadores sabiam disso? Não. Então, por causa de crenças, tudo aquilo estava acontecendo, crenças humanas, crenças equivocadas, aprendizados errados sobre a vida, sobre o relacionamento com Deus, e ainda bem que Jesus veio para descobrir todas as coisas e revelar aquilo que estava encoberto. E nós podemos então ter este entendimento. Por causa da palavra do Senhor, nós podemos então buscar a presença de Deus, na certeza, porque foi nos revelado, de que nós temos o seu perdão, de que nós podemos ouvir dos seus maravilhosos conselhos. Aliás, maravilhoso conselheiro, né, diz ali no Antigo Testamento. Então, Jesus, ele quer que nós pensemos sobre todas as coisas que estão acontecendo. Porque a verdade é que a vida que nós levamos, ela é conduzida por situações que nós vivemos que contribuem para que no momento de decisões nós agimos no automático, vamos dizer assim. É como uma pessoa, por exemplo, que passou pelo divórcio, talvez por um adultério, uma situação de dor. E aí, com o tempo, vem a pergunta: você pensa em casar de novo? A pessoa nem pensa, ela fala assim: Deus me livre. Mas por quê? Porque o que vem na sua mente é a dor que ela enfrentou. Eu, inclusive, tenho um sermão que eu vou pregar sobre as dores. Cristo levou sobre si as nossas dores. Está na manga, já eu vou pregar sobre isso. Mas a verdade é que, porque muitas das vezes nós estamos reféns daquilo que nós cremos e não é verdade. E tomamos decisões erradas por causa das crenças que foram construídas durante a vida, por aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, às vezes até aprendemos nas igrejas, por nós pastores, pelos pastores, que foi sendo construído ali crenças que comprometem as nossas atitudes, né? Mas Cristo não. Cristo, ele tem sempre conselhos sábios para nós. Por isso também
a necessidade de falarmos com o Senhor, mas também ouvirmos os seus conselhos. Eu disse de pastores aqui, mas eu não estou dizendo que os pastores ensinam coisas erradas, mas, infelizmente, existem aqueles que colocam limites demais. Inclusive, se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Se você fizer isso ou fizer aquilo, então fica dando condições como você precisa ter méritos humanos para poder, então, conseguir as bênçãos, enfim. É nesse contexto que eu disse. Então, Jesus parte do princípio sempre de que nós somos pecadores. Eu sei que vocês são pecadores, mas vem cá. Por que você fez isso? E aí, então, com ele nós temos a chance de conversar. Jesus não chega com lição de moral. Pelo contrário, ele já sabe. É aquele olhar para Pedro, né? Quando Pedro pecou, o olhar de Cristo, eu acredito que disse ali, eu já sabia. Olha o galo cantando aí. Eu já sabia, porque eu sei quem é você, Pedro. Eu sei aonde eu estou. Eu estou neste chão que é contaminado pelo pecado. Eu vim pela graça para salvá-los justamente da condição de pecado que vocês vivem. Então, quando nós cometemos pecados, quando falhamos, quando erramos, isso não é novidade nenhuma para Deus. Nenhuma. Porque isso, infelizmente, faz parte da nossa natureza. Mas é por isso mesmo que ele veio, para nos aconselhar, assim como ele fez. As pessoas estavam aqui furiosas, querendo a justiça humana, fundamentando aqui, inclusive, na lei. Essa mulher foi pega em adultério, então nós podemos apedrejá-las. Mas Jesus provou que há sempre libertação de crenças. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. As pessoas pararam para pensar. E os adultos compreenderam primeiro, porque foram aqueles que saíram primeiro, os mais velhos. É verdade. E aí depois, então, foram saindo os outros. Mas por quê? Gradativamente, porque exige parar para pensar. E muitas vezes nós vivemos simplesmente no automático. Não paramos para ouvir os conselhos e meditar. Corremos os olhos na palavra, mas não aplicamos no coração, no dia a dia. Como que eu posso viver isso? Como que isto pode ser verdade na minha vida hoje? Então, quando paramos para pensar, nós exercitamos a previsão. Como pode ser? Então, eu prevejo a situação e então agora sim eu tenho guardado na minha mente, talvez pela palavra, guardado no meu coração, o recurso para que no momento de guerra, momento de acusação, momento de aflição, agora eu tenho os recursos na minha mente. Por quê? Porque eu aprendi. Eu estou estudando inglês e o professor fala assim, Flávio, quando você tentar formar uma frase e você não conseguir, fica tranquilo que possivelmente você ainda não tem aí na sua mente aquilo que você precisa para construir a frase. Então, quanto mais nós aprendemos da palavra, quanto mais conselho nós ouvimos, quanto mais nós alimentamos da verdade, no momento que precisarmos, nós teremos na nossa mente os recursos divinos para então desfrutarmos da paz e do perdão. Por fim, Cristo é a fonte de paz e perdão por causa da sua graça, por causa do seu perdão. Ele diz, vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esta frase representa mais uma chance. Nós temos mais uma chance com ele. Se o nosso dia não foi interessante,
Amanhã o sol vai brilhar de novo. Vai começar tudo de novo. 5 da manhã, 6 da manhã, tudo de novo. Mas nós não precisamos cometer os mesmos erros. E aqui também com Cristo. Senhor, virei a mesa, perdi a paciência, falei o que não devia. Um sentimento de inveja, de ódio. Vai e não peques mais. Agora vamos começar tudo de novo. É como passar a régua, pagar a dívida e vamos começar de novo. Pagar as contas, né? Não é começar as dívidas de novo, não, né? Mas passa a régua, paga as contas e vamos começar de novo. Por causa do seu perdão. Não peques mais. É uma nova chance. Não peques mais. É um chamado para uma vida transformada. Depois de Cristo, não peques mais. É o ideal de Deus para nós. Uma vida livre dos mesmos erros. Nós não precisamos cometer os mesmos erros. E por fim, uma vida com propósito. Propósito de glorificar a Deus, evitando o pecado e buscando a santidade. Para concluir, meus irmãos, em tempos de guerras e acusações, jamais duvide de Deus, do amor de Jesus por você. Ele espera de braços abertos, cada um de nós. Segundo, reserve tempo para oração, leitura bíblica, reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, o maravilhoso conselheiro para nós. E por fim, tome posse do perdão de Jesus. Existem pessoas que conhecem a verdade, pedem perdão, mas não entregam, não abrem mão e continuam carregando acusações que não têm mais poder algum, porque Cristo já pagou o preço. Mas é necessário tomar posse do perdão. Mas e se o coração me acusar? A Bíblia diz, João disse lá na sua primeira carta, maior é Deus do que o nosso próprio coração. O nosso coração, Provérbios diz que o nosso coração é enganoso. Existem pessoas que podem estar vivendo acusações, culpa. Não consegue, entre aspas, aqui, se perdoar, porque o se perdão não existe. O auto perdão, né? Mas o que existe é o reconhecimento do erro, pedido de perdão para aquele que tem poder de perdoar, o Senhor. Agora, se a dívida é com meu irmão, então eu preciso resolver com ele. Mas abrir mão das acusações, às vezes acusações próprias, e então tomar posse de fato da palavra de Jesus. Vai, não peques mais. Seus pecados foram perdoados. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado por ser o nosso refúgio. Obrigado pela revelação do teu amor nas Escrituras, que se abrem para nós, podemos lê-las e compreendê-la. Obrigado, Senhor. Que jamais falte, ó Deus, para nós esta verdade, esta lembrança da tua graça, do teu perdão, os teus conselhos para o dia a dia. Tempos de guerras virão, mas existem também tempo de paz. Tempo de choro, mas também tempo de risos. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a verdade do perdão do Senhor para nós, da esperança que temos no Senhor, e tudo aquilo que a tua palavra nos apresenta de bênçãos, de esperança, de confiança, por causa do teu amor e da tua graça. Oramos pedindo estas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.